18 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou descer aqui para baixo. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. E teve tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. E eu vou ficar ligado, sintonizado nesse estudo, porque Deus quer tratar comigo, como igreja, profundamente. Amém? Hoje vai ser um estudo bem profundo. Espero que vocês fiquem antenados para entender aquilo que é para vocês aprenderem como base doutrinária, como base bíblica para a vida cristã de vocês. Amém? Vamos iniciar pelo primeiro versículo lido, que foi o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Você vê que primeiro o Senhor, Ele reconhece as virtudes da igreja de Tiatira. Você vê que o Senhor, Ele sonda todo um trabalho de uma igreja. Ele veio, o amor daquela igreja, o serviço. Sabe o que é serviço? Ministério. Diga assim: serviço é ministério. Ele viu o serviço daquela igreja, ele viu a fé daquela igreja, ele viu a paciência daquela igreja. E sabe o que ele viu? Ele viu a glória da última casa na vida daquela igreja, porque ele disse assim: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então Deus, Ele quer que as minhas últimas obras, que são as obras recentes, as obras que eu estou fazendo agora, elas sejam maiores do que aquelas obras que eu já fiz
primeiramente. Então o cristão é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais até ser o dia perfeito. Hoje em dia é o contrário, os crentes, nossa, eu era fogo puro, eu evangelizava, eu fazia, e hoje eu estou parado. Aí quer dizer que as suas últimas obras agora estão mais fracas do que as primeiras. Jesus quer que as suas últimas obras sejam mais fortes do que as primeiras, porque o crente ele tem que brilhar mais e mais. E a pergunta do Espírito Santo para nós como igreja nessa noite é: como estão as tuas obras? O Senhor quer que você cresça em amor, em paciência, em serviço, em fé. Ele quer também que as suas últimas obras sobrepujem as primeiras. Amém? Só que essa igreja tão esforçada, ela estava caindo em um laço do diabo. Quando a igreja está aplicada no amor, quando a igreja está aplicada na fé, quando a igreja está aplicada no serviço ministerial, quando a igreja está aplicada a fazer as obras, Satanás sempre vai tentar colocar um laço de engano para que aquela igreja venha decair, para que aquela igreja venha enfraquecer. E só tinha uma membra apenas, usada por Satanás para querer desvirtuar a igreja. Sabe como era o nome dessa membra? Jezabel. Uma membra apenas, e ainda ela se dizia ser profetisa. Ela sozinha estava sendo usada por Satanás para desvirtuar a igreja de Tiatira. E o que eu acho aqui interessante, queridos, é que essa mulher, ela estava sendo tolerada pela igreja de Tiatira. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes a igreja está ali, aplicada, se esforçando, trabalhando, mas ela tolera algumas coisas em nosso meio que não é para nós tolerar. Tem coisas em nosso meio que nós não podemos tolerar. Nós temos que protestar, nós temos que ensinar, nós temos que consertar, porque senão o próprio Jesus vem e denuncia. Quem foi que revelou aqui para o anjo de Tiatira que Jezabel era uma falsa profetisa? Jesus. Então, quando a igreja não quer se posicionar em relação a um comportamento herético ou satânico de um membro, o próprio Jesus revela. Sabe por quê? Porque está escrito no Salmo 101 que aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Diga assim: Jezabel, falsa profetisa, não fique em nosso meio. Diga: quem fica em nosso meio é o Espírito da verdade, que usa os profetas e as profetisas de Deus. Amém? Muito, olha, mas tem contra ti. Está vendo que tem coisas que Jesus é contra nós? Olha a expressão que Jesus fala aqui: mas tenho contra ti. Então tem coisas que Jesus vai ser contra. Entendeu, amados? E sabe o que era que Jesus era contra? Os irmãos daquela igreja tolerar Jezabel. O Senhor era contra aquilo. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engana os teus servos. Irmão, passou uma pessoa aqui pela nossa igreja que tem um espírito de heresia, e eu coloquei essa pessoa para dar a escola dominical. Eu vou falar para vocês, no momento que eu percebi a sutileza de ensinar heresia, coisas enganosas, eu já, entendeu? E a Jezabel aqui, essa profetisa, ela já tinha virado até professora de escola dominical. Ela já estava até ensinando. Aí uma pessoa dessa, que tem uma aparência de profeta, mas aos pouquinhos
vai ensinando coisas fora da palavra, coisas fora da doutrina. Sabe o que é que Satanás faz? Tira os irmãos da pureza da sã doutrina, tira os irmãos dos ensinamentos de Cristo, e os irmãos vão entrando naquele ensinamento latte. Hoje em dia a gente vê pessoas em adultério ceando, pessoas que não são casadas nos papéis, tomando santa ceia. Sabe por quê? Porque a doutrina de Jezabel está entrando em muitas igrejas, e tem muitas igrejas tolerando, mas Jesus vai dizer assim: bem contra ti, tolerares a Jezabel. Aleluia. Então nós temos que ter muitíssimo cuidado, queridos, porque uma pessoa que tem espírito de heresia, que é falso profeta, se ele se introduzir no meio de uma igreja a ponto até de ensinar, ele ali vai influenciar a muitos. Aí a igreja fica dividida, fica aqueles irmãos consolidados na palavra e aqueles irmãos que é levado por qualquer vento de doutrina. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Hoje em dia eu tenho ensinado muitas pessoas, graças a Deus, durante a pandemia o Senhor me levantou nas lives, e eu tenho muitos ensinamentos profundos, e muitas pessoas me procuram hoje para pedir conselho, porque hoje mesmo uma irmã lá do Pará, ela disse assim, que ela teve uma batalha espiritual, e uma pessoa sonhou com ela, e no sonho tinha sal. Aí ela contou, né, a experiência da batalha espiritual dela, e a pessoa disse assim: então compra um sal verde e joga na sua casa todinha. Sabe o que é isso, irmão? Falta de ensinamento. Se for para mim ministrar na minha casa com algum tipo de coisa material, é melhor pegar o que? O óleo e gelo. Entendeu? Mas hoje em dia nós estamos vendo tantas coisas, né? Para poder tirar o povo da fé e o povo ficar preso a figuras. E a igreja vai entrando num tipo de esoterismo. O que é esoterismo? É eu transferir o poder para o objeto. Quando Deus nos usa em figuras, Ele não vai operar, não é porque esse objeto tem poder, é porque Ele falou comigo: Hélito, pega um vaso, enche de água e derrama sobre a vida de alguém, que alguém vai ser curado. Aí a pessoa crê, e eu creio também. Aí Deus vai curar a pessoa não porque a água tem poder, mas porque eu obedeci a Deus, e através da minha obediência Deus faz a obra através do ato profético. Quem está me entendendo? Mas a igreja está se confundindo entre ato profético e esoterismo. Aí é onde entra o misticismo no meio da igreja. Eu quero dizer que um conjunto de misticismo vira em sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É quando uma igreja está infundada em duas ideias, em dois fundamentos. E o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios dizendo que nós não temos outro fundamento além daquele que nos fora posto, o qual é Jesus Cristo. Então nosso fundamento é Jesus Cristo. Eu não vou aceitar outro fundamento, porque senão a igreja vai virar um vulgo, uma mistura, e vamos entrar no pecado do sincretismo religioso. Por isso que Jesus falou que nós não podemos servir a dois deuses. Tem um cantor evangélico aí que está um verdadeiro apóstata, e ele está agora falando de tipo cantar música do mundo não tem nada, ir para o centro de macumba não tem nada. Sabe o que é isso, queridos? O misticismo. E como esse cantor é um pastor, muitos crentes fracos, que não tem palavra, que não tem igreja para congregar, pastor para ensinar, diz: não, mas é o cantor fulano que está falando isso. Aí cai e deixa o ensinamento de Jesus e vai para o ensinamento de Jezabel.
Quem está entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado. É por isso que esse culto de hoje, que é o culto de doutrina, que eu coloquei culto da sabedoria, porque Deus me deu essa direção aqui em Brasília, é importante. Escola dominical também é importante, porque crente que não tem ensinamento sólido, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Irmãos, eu já vi crente que dá pena deles, dá pena. Se um profeta chegar e dizer assim: coma 1 quilo de sal, ele come. Dá pena, irmãos. Não sabe o que é isso? Crise espiritual. Os cristãos estão em crise. Falta de palavra, falta de ser cheio do Espírito, de discernimento espiritual, de sabedoria de Deus. Porque os crentes querem o quê? Quer vitória fácil. Não, o profeta mandou fazer assim, vou receber minha vitória. Aí faz e não recebe. Por quê? Porque o caminho da vitória é Jesus. Nesse caminho tem luta, tem tribulação. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo, eu venci. E a gente não vence num passo de mágica. A gente vence perseverando, sendo constante, abundante, crendo, servindo o Senhor em todo o tempo. E chega uma hora que Ele tem misericórdia de nós e nos dá vitória, porque nele nós temos a E hoje em dia a gente está vendo um evangelho tão mesquinho, um evangelho tão fraquinho de poder de Deus, de palavra, porque as pessoas estão atrás de movimento, de coisas fáceis. Mas vamos continuar, que nós temos muita coisa aqui para falar hoje. Olha, essa mulher ensinava e enganava os servos de Deus para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Repare só, para essa mulher chegar no patamar de tirar o povo da adoração a Cristo para adorar ídolos, irmãos, a liberdade dessa mulher dentro dessa igreja já estava muito grande, porque ela já estava pregando a heresia propriamente dita. Aí o versículo 21 diz: e deu tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus deixou ela lá, olha, profetizando mentira, ensinando heresia, enganando. Deus deu tempo para ela. Sabe por que tem pessoas aí que estão desconcertado, está escandalizando, está mentindo, está vendendo o evangelho, está distorcendo a verdade e continua aí saudável, viajando para cima e para baixo? Porque Jesus está dando um tempo. E sabe por que Jesus dá um tempo? Porque a Bíblia diz que Ele é longânimo. E sabe o que é longanimidade? Tardio em irar-se. Agora tem uma: chega um momento que o tempo da oportunidade passa. Chega um momento que o tempo que Jesus dá para a pessoa se arrepender passa. E Jesus entra com o quê? Com vara. Agora, o próximo versículo que eu vou ler vai mostrar para vocês que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Está escrito lá em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque tem pessoas que dizem assim: ah, o Deus que mata é só do Antigo Testamento, o Deus que fere é só do Antigo Testamento. Mas ele diz que ele é o mesmo ontem no Antigo Testamento, hoje na Nova Aliança e eternamente na eternidade. Você vai ver agora que Jesus mata e que Jesus fere. E é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo. Sabe por quê? Porque os teólogos liberais dizem: Deus não é Deus carrasco. Aí quer desfazer da justiça de Deus no Novo Testamento, como se Deus só praticou um tipo de juízo daqueles como no Egito, como nos desobedientes do seu próprio povo. Deus só exerceu juízo no Antigo Testamento.
E eu quero dizer que na nova aliança ele permanece o mesmo. A gente vê que Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo que estava na vida do apóstolo Pedro. Morreram. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo. Olha o que Jesus diz agora aqui no versículo 22: eis que a porei numa cama. Sabe o que ele está dizendo? Vou colocar Jezabel no leito. Está vendo? Eu já vi até crente assim, essas profecias que diz que Deus coloca no leito, que Deus mata, não é de Deus não, Deus é amor. Você sabia que os crentes lá dizem isso? E que os teólogos liberais dizem isso? Mas a minha Bíblia aqui no Novo Testamento, Jesus, que nos amou, cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, ele diz aqui que ele coloca no leito. E quem ele coloca no leito? Quem tem dificuldade de se arrepender. Quem é que ele coloca no leito? Quem tem dificuldade de se quebrantar na presença do Senhor e reconhecer seu pecado e buscar o perdão de Deus. Quem está entendendo? Ela não teve arrependimento, por isso que Jesus colocou ela numa cama. E tem pessoas ainda que dizem: porque eu fiz o rema. Irmão, não tem rema que resista à revelação consolidada de todos os livros sagrados, como se fosse um só coro, como se fosse uma só voz e uma só palavra. Tem palma para Jesus? Porque eu fiz a teologia tal. E se essa teologia não revela para você a profundidade desse Cristo aqui, porque nós temos que conhecer o amor de Cristo em profundidade, em altura, em comprimento e em largura, está escrito. Amém? Então, amados, o Senhor fala assim: e sobre os que adulteraram com ela. Esse adulterar é os crentes que deixaram a doutrina de Cristo e traíram Cristo ouvindo a doutrina de Jezabel. Adultério espiritual é você trair a fé de Cristo. Diga assim: adultério espiritual, é eu trair a fé que eu tenho no meu amado, no meu noivo. Quando você troca a doutrina de Cristo pela doutrina do satanista, do falso profeta, do falso sacerdote, você está adulterando. Amém? E sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação. Olha, Deus está dizendo: eu vou mandar um vento naqueles crentes que deixou a minha doutrina, deixou meus ensinamentos para ouvir essa mulher usada por Satanás. Eu vou mandar um vento, vou mandar tribulação sobre eles. Viu como Jesus é? Ele é o mesmo, ele não muda não. Amém? Se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte. Olha aí o Deus que mata. Diga: Deus mata. Diga: Jesus mata. Porque os crentes lá dizem: irmão, Jesus é amor. Ele diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Aí sabe qual é a vida? Promoção no trabalho, mais 2 casas, mais 3 carros, viagens internacionais, os melhores lugares do mundo. Essa é a vida desses crentes lá, entendeu? E a vida de Cristo, sabe o que é? O amor de Cristo, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a unção de Cristo, a temperança de Cristo, a benignidade de Cristo. Essa é a vida abundante. Aí esses crentes só atrás de coisas terrenas e adulterando, tomando cerveja, xingando, fazendo contrato falso, passando cheque sem fundo,
sendo um patrão infiel, que não paga direito dos seus funcionários, e vive nas igrejas fazendo campanha, querendo prosperar, mas é um empresário corrupto. Entendeu, amados? E quando acabar, Deus é amor. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Só que Jesus fere de morte aqueles que não se inclinam para a verdade dele revelada em amor. Agora, sabe o que é que eu vejo aqui? Que Jesus vai ferir de morte, sabe quem? Os filhos dos crentes que se desviaram. Olha que coisa. Eu dei ouvido à doutrina de Jezabel, eu que fui enganado, eu que endureci meu coração, mas Deus vai ferir quem? Os meus filhos. Quando acabar, tem pessoa que quer colocar Jesus num quadrado e dizer que Jesus não faz isso, não faz aquilo. Meu irmão, a sua teologia besta é que nem o catolicismo romano, que coloca Jesus num quadradinho, de olho verde, cabelo grande, bonitinho, boca vermelhinha, bem assim. Esses crentes coloca Jesus num quadrado e diz: Jesus não faz isso nem aquilo, e ele diz: eu sou, eu faço, eu sou justiça, eu sou amor, eu sou grande, eu sou Deus. Não podemos colocar Jesus num quadradinho, porque ele está em todo o universo, ele é grande, ele faz como ele quer. Aleluia! E ferirei de morte a seus filhos. Os filhos de quem? Dos crentes que se corromperam com a falsa doutrina. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes. Agora, olha que coisa linda. O que estava acontecendo na igreja de Tiatira ia servir de exemplo para todas as igrejas. Às vezes tem uma igreja que cai num erro muito grande, e Jesus trata com aquela igreja para que sirva de exemplo para todas as igrejas. Aí o Senhor falou: para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E às vezes eu conheci um rapaz que fez teologia fora do Brasil, e ele falando com a boca cheia: não, eu aprendi porque eu li o grego, koiné. E se chegar uma prostituta no dia da Santa Ceia, ela tem que tomar ceia, porque a Santa Ceia é um momento de reconciliação. E eu só ouvindo. Jesus não mandou falar uma palavra. E você sabia que esse tipo de ensinamento de teologia está infundado em muitas igrejas aqui de Brasília? Tá. Você pode estar prostituindo e adultério, da ceia você chora, pede perdão e passou por escolher no mesmo pecado. E a palavra do Senhor não ensina assim. A palavra do Senhor diz que muitos estão dormindo, mortos e doentes, porque estão fazendo assim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que bebe do cálice, come do pão indignamente, come e bebe para sua própria condenação. A Santa Ceia não é convite para pecador se arrepender e conhecer a Cristo. A Santa Ceia é convite para crente continuar se consertando, se purificando e se santificando na presença de Cristo. O que chama o pecador ao arrependimento é a pregação do Evangelho da graça. Aí depois vem batismo nas águas, para mim saber o compromisso que eu vou ter com Cristo, com a igreja e com os líderes da igreja, para depois eu tomar a Santa Ceia. Quem está me entendendo, diga amém. Aprenda isso para você ensinar uns cristãos aí de meia tigela que não sabe de nada. Um dia eu trouxe uma pregadora aqui na Santa Ceia e ela quis pregar isso aqui, eu ligado, só que ela não conseguia desenrolar. Eu digo, e nem vai.
porque aqui nesse altar só sai palavra consolidada, só sai Bíblia interpretando Bíblia, não sai meia frase, não. Por quê? Porque um versículo isolado gera meia frase, e um versículo coerente com outro versículo vai trazer uma frase, e a frase sempre vai ser sólida naquilo que a Bíblia é, o ensinamento de Deus, da palavra de Deus. Amém? Pastor Hélio, irmão, nem é cego nem é besta, só tem a cara de criança. Mas coisa boa é você estar corroborado de Cristo, estar cheio de Cristo, como Paulo disse, né? Revestidos de Cristo. E é bom você estar revestido de Cristo, amém? Glória a Deus. Quando você está revestido de Cristo, você tem o ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo, a santidade de Cristo, o amor de Cristo, o temor de Cristo. Você anda nos passos de Cristo, no exemplo de Cristo, se comportando como Cristo, porque Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Glória a Deus. É muito tremenda aqui a forma como o Senhor fala, né? Porque tinha um remanescente que não tinha aquela falsa doutrina, tinha um restante que não tinha aquela falsa doutrina. Então, coisa boa é porque sempre no meio do povo de Deus vai ter um remanescente. Diga para alguém: Deus trabalha com o resto. Oh, glória. E Deus usa o resto para fazer o tudo. Amém? A mulher viúva tinha o quê? Um restinho de azeite. Então, é isso. Deus trabalha com o resto. Mas o que tendes, retém-o até que eu venha. Ou seja, se eu tenho uma palavra revelada, se eu tenho o evangelho da graça, se eu tenho a doutrina, eu tenho que reter a doutrina, eu tenho que guardar aquilo que eu tenho. Por isso que Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz: olha, o que vocês têm, retém até que eu venha. Por isso, irmão, vou falar para vocês, já viajei para vários lugares, mas o que eu tinha, eu retive dentro de mim. Na Suíça mesmo foi uma luta. Não, pastor, toma o vinho branco, é mais leve. Nem tomei vinho tinto, nem vinho branco, nem nada. A Bíblia diz: cada um fique na vocação que foi chamado. Eu recebi do Senhor, que eu não bebo vinho. Então, o que eu recebi do Senhor, eu vou guardar até que Ele venha. Não tomei um gole de vinho, nem do branco. Glória a Deus. Sabe por que, amados? Porque eu tenho que guardar aquilo que eu recebi do Senhor. Diga amém. Agora tem crente em que, em vez dele mudar, as pessoas é que mudam ele. Meu irmão, não seja influenciado, influencie. Você foi chamado para influenciar através da palavra, através do Espírito Santo. Diga amém. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí está o povo suíço, tem uma cultura de beber vinho. Aí um brasileiro não tem essa cultura. O vinho para ele é um demônio. O vinho para ele é um pecado. Começa a tomar vinho, aí sente muita alegria. Aí daqui a pouco está até se prostituindo fora do Brasil. Daqui a pouco caiu. Porque
porque irmão, não é por nada não. O que tem de cristão brasileiro obreiro que caiu nesses países europeus não está no gibi não. E começa com vinho. Não se embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Entenderam? Cada pessoa tem a sua cultura, e nós temos que permanecer em Cristo, permanecer no Senhor, permanecer na palavra. Eu digo para vocês, já fui para vários lugares, mas eu entro branco e saio branco. Entendeu? O crente é que nem a garça, anda na lama, mas está sempre branquinho. Labarachuri Lamandaya Sheria. Já fui para cada lugar chique, importantes. Porque você sabia que numa hora dessa vem a sedução? Você está no meio social, você está num lugar chique, você está num restaurante Masterchef, você está. Então tem lá o culto lá que bebe um uísque. Não 2 dedos de uísque hoje é um momento. E você tem que ter o quê? Firmeza no Evangelho de Cristo. Por isso que tem crente que não sai do lugar. Porque se der um pulinho vai ficar doidinho, embriagado com vinho pegado. É sério. Não estão preparados para nada. Eu acho bonita a irmã Selma, missionária Selma. Eu conheci ela antes dela ir para a Inglaterra. Deus até me usou para ela. E ela é uma mulher assim que tem essência. Ela está lá na Inglaterra, tudo, mas está ali do mesmo jeitinho dela. Por quê? Porque ela sabe o que ela recebeu do Senhor. E Deus deu uma revelação para ela sobre o fogo estranho lá na. Eu até interpretei o sonho dela por misericórdia, né? Lá na Europa, o fogo estranho, a falsa doutrina, né? Então, amados, é muito lindo quando o crente tem Cristo. Eu conheço uns crentes da Europa que até hoje não perdeu a essência, porque são crentes em Cristo. Agora, irmão, teve outros crentes, porque lá na Suíça, na Alemanha também, em outros países, tem uma maldição da loucura e do suicídio. E eu conheci muitos crentes que ficou louco, mas também começou com vinho, foi se prostituir. Vai receber o quê? Demônio de loucura. Os demônios que operam naquela nação tomam conta daquela vida que deu lugar ao pecado. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. O Senhor nos levará aos Estados Unidos, e eu estou pronto para os conclaves, para os encontros sociais, para tudo. Sabe por quê? Porque já estou revestido de Cristo. Eu conheci pessoas que numa semana desviou fora do país. Irmão, na primeira semana não deu tempo nem de dar um terra e ser usado do dom que Deus deu para ele ou para ela. É sério. Aí, por isso que já não exalta todo mundo, não coloca todo mundo para atravessar o oceano, para andar de avião. Não. É só quem realmente está preparado para a obra dele. Porque esses crentes que se aventuram, que querem ir despreparados, perdem a coroa. E a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu conheci até crente que chegou aqui em Brasília. Eu tinha uma amiga que lá em Aracaju, uma não, foi algumas, uma benção, chegou aqui em Brasília. Aí viu o povo colocar R$50 na mão delas, R$100, viu o povo chegar e dar presente.
O negócio aqui é bom. E na casa do pastor Hélio, não, o pastor Hélio é porta. Diz logo, vai, Vasco, tu é porta. E eu não sei já para desse povo. Já tem alguns anos que Jesus mandou fechar a porta. Mas teve uma época, irmão, que a minha casa era cheia, a gente tudo que era lugar. Aí essas minhas amigas eram uma benção assim, sabe? Daqui a pouco as mulheres se corrompeu por causa de dinheiro, de presente. Teve uma que foi pregar na igreja de uma amiga minha, e a igreja não teve condição de dar oferta, e ela já estava acostumada a receber as ofertas. Aí terminou o culto, ela foi dormir na casa dessa minha amiga que agendou ela. Aí indagou sobre a oferta. Aí a irmã, ô fulana, isso a irmã me contando depois, né? E essa amiga minha estava hospedada aqui, na casa pastoral, na casa do pastor Hélio. Aí a irmã, meu Deus, eu estou sem dinheiro agora. Aí ela, eu vim dar a caixa. A irmã imitou tudinho. Eu vim dar a caixa para não receber nada. E disse que ela bolava na cama da irmã. Aí a irmã ficou assustada. Nossa, aquele vaso que eu vi de outra vez e gostei, agora trouxe. É aquela mulher de Deus que eu vi lá no encontro de vasos do pastor Hélio. Aí a irmã ficou assustada. Aí a irmã foi na casa da vizinha pedir R$50 para botar a chupeta na boca do bebê, para o bebê parar de chorar. Tem crente que é menino o tempo todo, não cresce. E Paulo disse que quando eu era menino, eu discorria como menino, fazia coisa de menino, mas depois que eu cheguei a ser homem, deixei com as coisas de menino. Aí eu digo, foi mesmo? Fulana, foi. Irmão, essa irmã não voltou mais nunca para minha casa. E isso foi só uma das histórias. Uma. Que foi várias. Sabe o que é isso? Se corromper por causa de dinheiro. Eu nunca tive isso. Assim que eu cheguei em Brasília, fui orar na casa de um povo. Pastor, quero que orar lá no meu quarto. Aí quando eu estou orando lá no quarto, dinheiro jogado em cima da cama. O Espírito Santo está ali testando para ver se você vai pegar. E eu não preciso disso, nunca precisei. Comecei na unção lá e orando, e orando, e orando. Pronto. Então tem pessoas que não estão preparadas para isso. Não sabem nem discernir as coisas. Se vendem por um prato de lentilhas, que nem Esaú. Amados do Senhor, guarda o que tem. O que tem, retende-o até a vinda de Jesus. Meu Deus. Aí depois era os homens, os pregadores, de tudo que era lugar do Brasil, vinha aqui para a casa pastoral. E aí, faça uma agenda para mim em Brasília, que eu te levo no meu estado. E aí, vamos trocar agenda. Tu me coloca aqui, eu te coloco lá. Eu tenho umas portas de R$300, umas portas de R$500. Pensando que eu era que nem eles, que cobram 300, 500. Irmão, até hoje eu não estipulo valor. Eu só recebo uma oferta de amor, mas não estipulo valor. E era uma história de: vou te colocar umas portas de 300. Olha, eu conheço umas portas que é de 500. Sabe o que é isso, não? Um evangelho de barganha, de comercialização. Não é assim que funciona, não, amados. É o Senhor quem nos abençoa. Diga amém.
E eu nunca abri porta para esses camaradas e nunca quis ser levado por eles para os estados deles. Sabe por quê? Porque quem me leva para Aracaju é Deus, para Sergipe é Deus, para o Paraná é Deus, por país fora do Brasil é Deus. Nós não precisamos trocar agenda. Isso é coisa de pregador barato, que tem uma visão barata. Amém? E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Essa promessa aqui, quem já acompanhou os estudos de escatologia sabe que são profecias escatológicas que vão se cumprir no milênio, porque no milênio nós seremos reis e sacerdotes com Cristo e vamos reinar sobre as nações que foram salvas da grande tribulação durante 1000 anos. Amém? E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro. Quem é que vai ser regida com vara de ferro e quebrada como vaso de oleiro? As nações que vieram de grande tribulação e não aceitaram o sinal da besta, e nós que fomos arrebatados com Cristo, recebemos um corpo glorificado, seremos reis e sacerdotes com Cristo. Quem entende isso, diga amém. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Glória a Deus. Sabe o que é a estrela da manhã? É Jesus. Glória a Deus. Ele é a estrela da manhã. Aí uma vez, porque tem crente que fica inventando coisa para mostrar que sabe mais do que os outros, né? Aí uma vez, uma irmã, olha pastor, quando você vê esses corinhos, né? Ele é a estrela da manhã. Não, Jesus não é a estrela da manhã, ele é a resplandecente estrela da manhã. Aí quem dizia assim, ele é estrela da manhã. Então estrela da manhã é Lúcifer, né? Filho da alva, estrela da alva. Porque Jesus é quem? A resplandecente estrela da manhã. Tudo bem, Pedro diz que ele é a resplandecente estrela da manhã, mas aqui diz que ele é a estrela da manhã. Sabe por quê? Porque a estrela da manhã e a resplandecente estrela da manhã e o sol da justiça e a luz e tudo que reluz é ele, porque Lúcifer já perdeu sua luz há muito tempo. Para Jesus! Então eu digo que ele é a estrela da manhã, que ele é a resplandecente estrela da manhã, que ele é o sol da justiça, porque ele é a estrela da manhã. Glória! Tem glória aí, meu irmão? Maravilha! É que nem aquele crente que diz: irmão, Deus não quebra vaso não, porque lá em Jeremias está escrito que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Tudo bem, mas tem passagem bíblica que diz que ele quebra o vaso. Louvado seja Deus. E sabe por que ele quebra o vaso? Porque tem passagens bíblicas que diz que ele quebra o vaso, sim. Agora, lá em Jeremias 18 diz que o vaso se quebrou sozinho na mão do oleiro. Quando eu estava na minha prova, das provas, de madrugada, Jesus se apresentou para mim. Eu não podia abrir os olhos, mas eu ouvi a voz dele e sentia ele. E ele botou as duas mãos dele no meu peito e disse: sou eu que lhe quebro, tenho lhe quebrado. E Deus me preparando, me quebrando para me refazer de novo, para me preparar para uma grande obra. Se ele mata e faz viver, se ele fere, ele sara, então ele quebra e refaz. Existe algum tipo de coisinha que Jesus não faz, irmão? Até porque esse quebrar é metafórico, é espiritual. É no sentido dele nos deixar lá embaixo para nos colocar lá em cima, desfazer para nos refazer. Diga amém. Tem quer inventar coisinha para dizer que sabe mais do que o outro e termina caindo em pedrinhas que
Amém? Pois é o prego que Jesus quebra, porque ele quebra, ele faz, ele até mata, ele faz viver. Vamos ler aqui só para mim não ficar nas minhas palavras. Salmo 22. Lá eu só repasso e enche-me terra. Salmo 22. Não estou sentindo Deus. No início do culto, né, Deus trouxe aquela unção profética, a revelação, e até agora eu estou sentindo a graça dele. Salmos 22. Oh, glórias. Esse Salmo 22, ele é messiânico, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15, tá bom? Salmos de número 22, versículo 15. A minha força se secou como um caco. Diga comigo, caco. E a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Sabe o que é um caco? Um pedaço de um vaso quebrado. E me colocou no pó da morte. Então Davi foi quebrado. O Messias também, na cruz do Calvário, ele foi quebrado. Ele disse que o templo ia ser destruído e em 3 dias ia ser edificado. Que era o templo, ele mesmo que morreu, mas no 3º dia ressuscitou. Diga amém. Então, meu irmão, falta de Bíblia, isso aí, viu? É só para mostrar que quer saber um pouquinho mais do que os outros, e é um conhecimento todo que não faz diferença nenhuma. Vamos lá para finalizar. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem recebe esse estudo nessa noite? Amém. Quem recebe essa palavra nessa noite? Aplauda o Senhor da glória.